Pai querido, nosso Deus, obrigado, Senhor, mais um dia nós estamos na Tua presença. Mais um dia para Te adorar e para Te bendizer. Mais um dia para dizer ao mundo o quanto o Senhor é bom. O quanto as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. De dizer para as pessoas, Senhor, o quanto é bom estar na Tua presença. Neste momento, como eu já falei várias vezes, nós não falamos de religião. Não temos necessidade de falar disso. Mas sim, nós fazemos questão de dizer, Senhor, o quanto Tu és lindo, o quanto Tu és maravilhoso nas nossas vidas. E que o Senhor está sempre de braços abertos para receber tantas pessoas. Assim como o Senhor me recebeu há quase 30 anos. E até hoje, Senhor, desde esse tempo, em 1998, de lá para cá, nós temos lutas, vitórias, conquistas, estreitos, batalhas, pelejas, mas tudo faz parte. Porque existem aquelas pessoas que falam que o Senhor é aquele que vai nos dar tudo o que nós quisermos. E na verdade não é assim que a banda toca. O Senhor vai nos dar, sim, aquilo que o Senhor sabe que nós vamos a poder administrar, aquilo que nós vamos poder cuidar, aquilo que nós temos a responsabilidade de tratar como algo teu, com todo o cuidado do mundo. Pai querido, abençoa quem está vendo, quem está ouvindo, aquelas pessoas que estão necessitadas, aqueles que ainda estão sofrendo com o que aconteceu na semana passada, Senhor, que é uma dor que não se deseja a ninguém, e que nós possamos ver essas dores sendo sanadas. Que as autoridades, Senhor, tenham a consciência da importância do cuidado com as pessoas e do respeito ao nosso clima. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor é e por outras coisas que o Senhor nos faz. Nós não merecemos, mas o Senhor faz. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe da nossa estrutura e sabe que somos pó. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo do Kauai. Cheiro pra tu que tá no Kauai. Cheiro pra você que está nos assistindo agora na transmissão ao vivo. 7 horas e 1 minutinho, né? Você que está assistindo na transmissão ao vivo no deolhocomvocê.blogspot.com. E aí, você que vai estar nas outras plataformas durante o dia, né? Você pode estar vendo esse programa depois de uma semana, ou depois de anos, de meses. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado principalmente a você que agora está no rádio. Isso mesmo. No rádio a gente entra na hora do almoço, mas as notícias não perdem o seu valor, porque aqui a gente sabe dar aquela gourmetizada nas coisinhas, viu? Pode ter certeza disso. Obrigado, Rádio Igaraçu, obrigado, Rádio Vitória, todo mundo almoçando comigo, muito obrigado, viu? Qualquer coisa, se der engasgo, já sabe, né? Me pergunta que eu te ensino como é que desengasga. Vamos juntos hoje ao programa de número 75. Isso mesmo, olha só, hein? Desde janeiro para cá, já são 75 programas. Foram os 3 que a gente perdeu porque não tinha áudio, porque a imagem não salvou, aquela coisa toda. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026. E como você sabe, né? Você que já está acostumado aqui comigo, você sabe que a gente começa o programa fazendo a viagem no tempo. Pois é. E aí eu te pergunto agora, você acha que a gente vai para que ano, hein? Para que século a gente vai? 1826. Vou repetir. 1826. A Assembleia Geral do Império do Brasil, atual Congresso Nacional, o Congresso Nacional aquele que está lá em Brasília, né? Que antes estava lá no Rio de Janeiro, aí depois saiu do Rio de Janeiro, foi lá para Brasília, aquela coisa toda. Ele teve a sua sessão de abertura da primeira legislatura que eu acabei de falar, lá no Rio de Janeiro. Então, foi em 6 de maio de 2026.
cabeça bitolada. Em 6 de maio de 1826, aconteceu praticamente a primeira Assembleia Geral do Congresso lá no Rio de Janeiro. Viu? Só para você se lembrar disso, tá? Lembra que já chegou o Enem, viu? E daí mais um pouquinho, em 1889, a Torre Eiffel. Fica onde a Torre Eiffel? Eita, agora me esqueci. Não, eu acho que fica lá em Brasília. É aquele negócio que tem lá em Brasília? Não, é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Não. A Torre Eiffel foi lançada oficialmente aberta ao público durante a Exposição Universal em Paris. Paris, na França. Aí tem aquele negocinho, né? Que você fala meio bicudo, né? Diz assim, né? Paris en France. Viu? E hoje faz aniversário o meu... o jornalista, eu também sou jornalista, só que nós temos algo em comum, o sobrenome Brito Júnior. Brito Júnior, que já passou pela Globo, pelo SBT, pela Record, e hoje está aí, né, investindo na internet, fazendo suas colunas de artista, cultura, crítica. Então hoje é o Brito Júnior que está fazendo aniversário. Se você não se lembrar de Brito Júnior, vou te dar aquele start agora, aquele remember agora. Ele foi um dos primeiros apresentadores do Hoje em Dia, da Record. Hoje em Dia começou em 2005, quando encerrou o Norte a Norte, Claudete Troiano foi demitida, e aí começou o programa Hoje em Dia, que Brito Júnior era um dos apresentadores. Agora tu tá sabendo, né? Então pronto. Vamos começando muito bem. Posso esquecer jamais de dar feliz aniversário para você. Você que está escutando, você que está assistindo, tu que está em Garaçu, tu que está em qualquer parte do mundo escutando a gente, vendo a gente, teu cheiro no teu coração. A melhor previsão do horóscopo do dia é dizer que Jesus faça tudo acontecer de acordo com a vontade dele na tua vida. Amém, igreja? Então, agora sim, o programa começou e nós vamos agora saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Pois é, vamos aí a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2026. Hoje minha pretinha Ruth está fazendo 10 anos. Minha pretinha do coração que eu amo, minha filhinha adotiva. E hoje a intensidade dos ventos está de fraco a moderado durante todo o dia. Previsão, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas, mas segundo a previsão, o boletim que nós recebemos pela Defesa Civil, hoje está com uma previsão de ser chuva fraca. A umidade máxima do ar chega a 100% e a mínima em 70%. A temperatura mínima de hoje 24 graus e a máxima 31 graus. Então, aí são as informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E agora vamos dar aquela lida nos jornais para saber o que é manchete nesta quarta-feira. 7 horas e 7 minutos. Ó, deixa eu explicar, né? Eu tenho que explicar, meu Deus do céu. Eu não gosto de explicar as coisas, mas tem que explicar. Você que está ouvindo pelo rádio agora, você está ouvindo vamos dizer assim, a transmissão e ao mesmo tempo gravação do nosso programa, que acontece todo santo dia, na permissão de Papai do Céu, às 7 horas da manhã, tá? Então, às vezes eu vou soltar aqui 7 alguma coisa, mas desconsidere, porque é o pique de fazer programa literalmente ao vivo, só que passa no outro horário, tá? Então, às vezes eu vou tentar me policiar para evitar dizer as horas, tá bom? Então, você já está sabendo aí, pelo amor de Deus, não ligue para Vera Maria para reclamar. Para dizer, por que é meio-dia o cara aqui quer 7 horas? Entendeu? Aí melhor ainda, sabe o que é que tu faz? Tu assiste ao vivo e escuta no rádio, viu? Assiste ao vivo lá no nosso deolhocomvocê.blogspot.com ou aqui no Kawaii, Paulo Xavier sou eu, tá certo? Pronto, expliquei. Agora vamos para as manchetes dos jornais que estão circulando hoje.
A inadimplência em Pernambuco atinge mais da metade da população em março, disse o Serasa. A CBTU descarta 4 dos 5 trens do Rio Grande do Sul após detectar condições sem poder ser usados. Imagine você, né? Municípios pernambucanos afetados pela chuva recebem R$ 1.200.000 para auxílio de moradores. 52 crianças e 7 recém-nascidos com síndrome respiratória aguda grave aguardam vagas em UTIs no estado. Lula levará reunião com Trump proposta de acordo de combate ao crime organizado. Vamos ver, né? Pois é, essas são as manchetes dos jornais que estão circulando em todo o estado de Pernambuco. Muito bem, agora vamos começando o nosso De Olho com Você, né? Depois que a gente já falou do tempo, das manchetes, a gente viajou pela história. Sabe por que a gente viaja pela história? Porque, para mim, hoje, existe uma importância muito grande da gente descobrir quem somos nós, o que aconteceu aqui no passado. E, por coincidência, muita coisa que aconteceu no passado hoje acontece de outra forma. Viu? Vocês vão entendendo isso aos poucos, você que está agora chegando. Ah, mas por que ele fala negócio de 1492? Qual é o interesse que isso tem? Qual é a relevância que isso tem? Isso tem importância nenhuma? Tu que pensa que não tem. Olha aí, ó, falei quando o Congresso Nacional, lá onde estão os deputados e senadores, né, começaram seus trabalhos, onde eles determinam a nossa realidade. Viu? Só para tu saber. E ainda bem, né? Hoje já é quarta-feira, então eu já estou com o meu astral lá em cima, já voltei para o que eu era antes. E o pessoal até estava dizendo assim, né? Calma, Paulo. Paulo, calma, Paulo. Tá bom, eu tô calmo. Ontem realmente eu me estressei demais com as coisas que eu estava vendo aqui, né? Principalmente com a matéria lá do JC. Pela misericórdia, meu irmão. Ninguém merece. E estamos começando a nossa Casa dos Patrão. Isso mesmo. Agora não é mais BBB. O BBB acabou. É a Casa dos Patrão. E vamos dar as boas-vindas, né? A filhotinha da nossa querida prefeita de Olinda, a Mirella. É porque às vezes eu recebo frete, aí eu não consigo falar já, Lucy. Então eu apenas me equivoquei, né? Agora, veja como são as coisas. Enquanto crianças perdem a vida por conta de descaso, a filha da prefeita nasce. Rapaz, que marca, né, essa mulher vai levar pro resto da vida, né? Aí eu pergunto assim, se é que existe a empatia, né? A empatia. É tão lindo falar da empatia, mas é tão difícil praticar a empatia. É uma coisa incrível. Vocês que agora estão comigo em definitivo aí em Garaçu, todo dia, quando a gente termina aqui o nosso jornal, a gente faz uma DR. Começo falando com o Papai do Céu e termino falando de nós. Sabe uma coisa, Roberta Miranda? Vamos falar de nós? Pois é. Eu não quero confundir o começo do jornal com a nossa DR. Mas eu espero mesmo de coração, que às vezes assim o pessoal diz, quando uma criança nasce, a mulher ela fica mais sensitiva, né? Mais sensível. A palavra agora chegou. E eu espero que essas pessoas que foram atingidas, elas tenham realmente uma atenção especial, porque eu quero crer que esse pessoal que assume um cargo público,
eles têm um pouquinho de consciência, de empatia. Empatia é você pensar no outro como se fosse você. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui, né? A prefeita Mirella Almeida iniciou nesta terça-feira sua licença maternidade após o nascimento da sua filha Heloísa. Durante esse período de afastamento, o vice-prefeito assume a prefeitura, né? E a liderança está prevista inicialmente, aliás, a licença está prevista inicialmente para durar até 4 meses, conforme estabelece a CLT, né? Lembra aí quem é o pai da CLT? Quem é o pai da CLT? Vocês de Igaraçu, vamos responder. 1º de maio, eu fiz o programa, mas vocês não ouviram, mas vocês podem assistir, tá? Pois é, o pai da CLT se chama Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil. Certo? Então, de acordo com a CLT, aí ela vai passar aí uns 4 meses fora da prefeitura, porque aí ela vai se dedicar a Heloísa. E, inclusive, diz aqui, né, ao comentar a transição, ela destacou a relação política e pessoal com o seu vice-prefeito. Ela se conhece Chiquinho há mais de 20 anos e tem confiança nele, que é um vice responsável e comprometido com a cidade. Pois é. Heloísa nasceu na segunda-feira, sendo filha da prefeita, e com o vereador Felipe Nascimento. Ah, tá. Então tá em casa, tá na família de Lupécio, né? Felipe Nascimento. Isso mesmo. Para você de Igaraçu aí que não sabe, né? Felipe Nascimento é da parentela do professor Lupécio. Acho que se não me falha a memória é vereador. E tem outras coisas, né? Ele tem um projeto social em Rio Doce e lá vai o trem. A chegada da criança foi divulgada por ela mesma nas redes sociais, na qual compartilhou uma mensagem sobre um momento familiar. Ela disse aqui: Heloísa chegou como um presente de Deus, enchendo nossos corações de alegria e trazendo ainda mais luz e felicidade para a nossa família. Quando eu falo isso, é que até inclusive ela colocou aqui um versículo, no Salmo 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E daí, eu espero, né, que a digníssima senhora prefeita de Olinda, como eu disse aqui, eu não falto com respeito às mulheres. Mas eu espero que a consciência dela aperte um pouco mais em relação a essas crianças que se perderam lá um passarinho na alta bondade, né? E outras coisas também que aconteceram durante essa chuva. E delegados de Pernambuco pedem à Assembleia Legislativa dados do orçamento da SDS para embasar propostas a candidatos ao governo. Rapaz, eu vou dizer pra tu, criatura. Vovô Gargamel, agora o bicho aqui, ó, tá no cabresto. Tá vendo o povo cobrando, vovô Gargamel? As tuas atitudes que tu fizeram, vovô Gargamel. Aí quem tá chegando agora fica assim, Gargamel? Quem é esse Gargamel? Meu filho, Gargamel, né? O presidente da Assembleia Legislativa, todo mundo aqui na política tem um apelidozinho, tá? Então, quando eu falar sobre o presidente da Assembleia Legislativa, eu estou me referindo a Álvaro Porto, certo? O homem que perseguiu Raquel Lira por ser da oposição e que deixou a Loa virar novela. Sabe o que ama cuida? Que vai começar agora, dia 18, lá na Globo, que é a novela que vai ter Antônio Fagundes e Tony Ramos junto. Por coincidência vai ter um enchente? Mas então é isso aí, viu? E diz aqui, ó, a Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco solicitou à Assembleia Legislativa a criação de um levantamento técnico sobre o orçamento da Secretaria de Defesa Social entre os anos de 2019 e 2025. O pedido foi formalizado nesta terça-feira durante reunião com o presidente da Casa. A iniciativa tem como objetivo reunir dados detalhados sobre a dotação e execução orçamentária da área de segurança pública no Estado. Com base nessas informações,
A entidade pretende estruturar um programa a ser apresentado aos candidatos ao governo, com propostas voltadas à modernização e ao fortalecimento do setor. Aí diz aqui, né, que essa pesquisa deve contemplar os recursos destinados à Polícia Civil e à Militar, além das despesas próprias da SDS, que não estejam diretamente vinculadas aos órgãos operativos. A proposta é permitir uma análise mais precisa da aplicação dos recursos públicos e da relação entre o volume de investimentos e a capacidade operacional das forças de segurança. Rapaz, eu preciso dizer somente uma coisa. Os delegados não precisam nem pedir para a Assembleia. Não precisa pedir. É só ir lá no site do Portal da Transparência que tem tudo lá. É isso mesmo. Portal da Transparência. Não tem como errar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, inclusive, tem um negocinho que eu falei aqui essa semana, e deixa eu até abrir aqui a página, deixa eu ver se ela vai abrir. Vocês de Igaraçu não ouviram, mas o restante do povo que já nos acompanha ouviram muito bem que ontem nós falamos sobre uma situação aqui em relação a que os prefeitos têm crédito disponível, mas não usam. Quem disse isso ontem foi a Secretaria Nacional das Periferias, que está vinculada ao Ministério das Cidades. E daí eu disse assim, né? Então a gente precisa saber quanto foi esse gasto com a Defesa Civil, com as obras estruturadoras e com eventos. Eu acho que é aquela coisa, né? Tem uma boca, o povo diz assim, né? Tem uma boca de profeta, mas não, eu digo é boca de praga mesmo. Não é que já apareceu aqui? Pois é, rapaz. Estou fazendo aqui a apuração do olho. Que não é qualquer coisa não, viu? A gente prepara o de olho com você, a gente tem um maior critério, um maior cuidado para fazer esse programa. E como eu digo sempre, eu não invento notícia. Não tenho necessidade de inventar notícia, nem de inventar boato. Tudo que eu falo aqui está publicado em sites, blogs e jornais. Viu? Antes que tu pensa aí que eu invento conversa. Tá certo? Pronto. Vem cá. O de olho com você serve, sabe pra quê? Ele serve para eu pegar na tua mão, para ver as notícias junto e poder entender as coisas. Captou a mensagem? Pois é. Aqui eu não boto ninguém contra ninguém. Aqui eu não preciso levar ninguém para dizer assim, não, porque você é de esquerda, você é de direita. Esquerda e direita para mim se chama braço, perna, lado do corpo. Porque aí a gente tem um lado esquerdo e um lado direito. Certo? No nosso caso aqui, né? O lado direito é aqui. Você que está vendo. Você que está ouvindo não tem como saber. E aí, aqui é o lado esquerdo. Pronto. Porque hoje é aquela coisa. As pessoas que falam de política, elas têm uma pretensão de sempre levar você para um lado. E eu não. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Essa é a proposta deste programa. Nada de colocar você contra ninguém. Nada disso. Então eu vou resumir aqui somente no total dos valores. Só para você ter uma ideia, a diferença do que foi gasto. Inclusive aqui, quem fez a publicação foi o Manuel Medeiros. E o Manuel Medeiros, ele fez a pesquisa no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife. Aí aqui, né, ele está falando despesas por funcional programática. Eu vou falar o valor total das duas situações para você tirar sua conclusão. Ele fez a pesquisa aqui de 2013 até agora, 2026. E o total de todos esses anos, de 13 anos, sabe quanto é que custa? O quanto se gastou com ações culturais, eventos e festas? Aquela festa, sabe? O São João, o Carnaval, o Réveillon. Sabe quanto se gastou? Até agora. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu sei que eu não sou bom de matemática, mas a gente chega lá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Vamos ver se eu acho que deve ser 1 bilhão. Vamos ver aqui. 1.149.344.000
R$ 1.584,82. Vou repetir. 1 bi. Presta atenção. É 1 bi. 1.149.344.584,82. Foi o gasto geral de 13 anos de gestão em relação à festa. Agora vamos para a questão estruturadora. Também do mesmo jeito, de 2013 a 2026, 13 anos. Sabe quanto foi investido nas ações estruturadoras? Pasme. Bota a mão no queixo que nem eu estou botando aqui. É porque o queixo vai cair. 465.166.763,83. Esse foi o valor investido em obras de estrutura na cidade do Recife. Então, vou repetir. Em 13 anos, só foi gasto 465 milhões. Enquanto as festas foi quanto? 1 bilhão. Aí você vê o que é prioridade. O pão e circo continua sendo prioridade. Aí eu falo, como eu disse já para vocês, eu tive a oportunidade de falar com o João Paulo. Inclusive ontem eu coloquei aqui a repercussão das coisas do que aconteceram na sexta-feira passada. E parece que agora os deputados eles acordaram. Não acordaram, porque a grande maioria mora no interior, lá na sua cidade não teve chuva, não teve tanto problema. Mas os que são aqui da capital falaram. Aí aquela história, a Polícia Civil está pedindo para a Assembleia Legislativa um levantamento financeiro do que fizeram em relação à segurança pública. Mas eu não vi nenhum deputado dizer que era para ter se levantado o quanto a Assembleia Legislativa aprovou de ações estruturadoras. Pelo que deu para entender, no alvoroço todo, não vou repetir aqui porque já foi no programa de ontem, então eu quero ganhar tempo. O que acontece aqui? O pessoal não falou em nada, Não, agora precisa se fazer. Em 2022 aconteceu aquela tragédia toda. Quantas pessoas perderam suas vidas? Inclusive, uma dessas pessoas se chama Alisson, um colega meu de farda. Perdeu a vida. No meio da chuva, no córrego do Boleiro. Aí agora, a gente precisa... Sabe o que, gente? Eu vou dizer para vocês. Ontem eu dei uma notícia aqui sobre um rapaz que ele denunciou, fez entrou com um processo na justiça contra a prefeitura de Camaragibe por conta do prejuízo que ele teve, dos prejuízos. Ele perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo. E ainda a prefeitura teve a audácia de dizer que a mulher não era casada com ele, que ele morava num lugar irregular. Tu já viu isso? Me diz, como você ia reagir num negócio desse? Complicado, E você que está chegando agora também está meio perdido, mas não se preocupe que eu boto você aqui no lugar, tá? Você vai sentar na cadeirinha do mesmo jeito. Eu já tinha falado aqui sobre a questão de Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte, o nosso deputado federal, o homem que cuidou da conta de luz, o homem que mandou verba federal para os hospitais, para que tenham máquinas, equipamentos que as pessoas tenham acesso, do mesmo jeito com o hospital particular. Isso é o que ele diz aí, que passa na televisão de vez em quando. Aí, olha, realmente agora ele botou os pés no chão e voltou para que quer.
Então diz aqui que essa união agora, né, deve implicar numa recomposição do espaço na gestão estadual por parte do parlamentar. Nos bastidores, a tendência é de que o comando da Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás, passe a ser ocupada por um nome indicado por ele. Engraçado, né? Olha aqui, Jamildo botando Dudu, que nem eu digo. Mas menina, vem cá. Tá vendo? Não é só eu. E bota esses apelidos carinhosos neles, né? É porque quando eu era professor na escola, eu passei um tempo como professor, né? Eu tenho formação no magistério, sou jornalista, sou bombeiro, agora técnico em segurança do trabalho, agora estou na defesa civil. Eu faço de tudo um pouco, fiz curso de teatro, então você vê, né, que eu tinha umas criancinhas que eu dava aula, que eu dizia assim, meu amor, sente! Ô tio, o senhor é viado, é? Porque o senhor só chama todo mundo de meu amor, meu bem, não sei o quê. É não, meu querido, é porque eu queria chamar de outra coisa, aí não posso. Aí eu chamo vocês assim, carinhosamente. Do mesmo jeito são os nossos políticos. Que eu faço questão de dizer. São grandes artistas. Porque de uma hora eles estão num lugar. Outra hora eles estão em outro. Então, às vezes, acontece até aquela coisa do tipo assim, né? A novela Guerra dos Sexos. Você já assistiu essa novela? Não estou falando da versão que passou agora, não. Agora, até o próprio Silvio de Abreu assume que foi uma porcaria. A versão antiga, de 1983. Essa que é a boa. E tinha lá, né? Fernanda Montenegro e Paulo Altran brigando, né? Se engalfinhando. Pensa numa novela divertida. Aí, era para estar incluída essa turma toda. Inclusive, eu estava até escutando no programa de Vera, que né, tinha lá o vereador falando, não, porque a gestão de Raquel Lira, eu dou 2,5, porque ela fez isso, ela deixou de fazer aquilo. Aí eu pergunto assim, né? Beleza, foi lindo ver Johnny indo lá para Goiânia, tomar a frente das coisas, mas é uma questão assim de história. Quando a gente fala nisso, em história, a gente lembra quantos anos o teu partido esteve no poder e o que ela teve que fazer para tentar correr atrás do prejuízo. Você vê agora, você teve um LOA, a Lei Orçamentária Anual, trancada, presa, que teve que ir para a Justiça para ser liberada. Aí eu te pergunto, como é que a mulher pode governar desse jeito? Aí ela tem que ir para Brasília, aí o pessoal vai dizer assim, ah não, porque a governadora só sabe passear. Se ela vê que o caixa não está legal, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter que correr atrás de dinheiro para poder colocar aqui. Vai correr atrás. E não é das Bet, não. Não é das Bet. É dinheiro mesmo lá do ministério, dinheiro lá de fora, dinheiro de não sei de onde. E aí é que ela consegue as coisas. Sabe a história de Bolsonaro? Quando Bolsonaro... Não, porque Bolsonaro foi um presidente o pior que tem. Eu queria ver se Lula pegasse o que Bolsonaro pegou. Uma pandemia de Covid-19 que acabou, que destruiu o mundo. A gente ainda está em estado de recomposição. O negócio foi 2020, mas até hoje a gente está sofrendo com o que aconteceu lá atrás, porque disseram fique em casa. Lembra disso? Pois é. O fique em casa, o carnaval que teve, sabendo que ia vir uma coisa dessa. Sabe o carnaval que todo ano tem, que tu gosta de fazer, que tu gosta de ir atrás? Nada contra quem gosta de carnaval, que eu detesto o carnaval. Resulta nisso. Hoje, existem pessoas que não colaboram com o desenvolvimento do Estado porque, eu escutei uma frase na novela do Nonô Correia, o prefeito Barreto, que dizia: para os meus amigos, tudo,
para os inimigos da lei. Aí este vereador que falou no programa da Vera essa semana, ele até disse assim, não, porque eu acho errado que a governadora só fala com quem é dela. Aí eu te pergunto, por que você escuta esse programa? Porque você gosta. Por que você assiste no Kawai? Porque você gosta. Tem gente aqui que eu reconheço, todo dia está aqui no Kawai assistindo a gente. É porque gosta. Não é porque me odeia. É porque gosta de ver minhas palhaçadas. É porque gosta de ver as minhas notícias sendo comentadas. Né? Então é isso que acontece. Viu? E daí, a ida aqui do pessoal para Poltergeist, para poder fechar aqui a nossa casa dos patrão hoje, diz aqui que o Dudu vai conseguir botar todo mundo que estava no mesmo lugar. Eu até vi um vídeo que eu achei muito engraçado que diz assim, né? Que prefeito, quer dizer que eu não vou ter mais minhas coisas não, né? Bota lá os carros que o senhor me deu no lugar, os meus. Não vai não? Tá certo. Gente, isso aqui, olha, isso aqui, ó. Aí chega o cara e diz assim, né? Olha isso aqui, a rua, como é que tá esburacada, tá vendo? Eu estou denunciando, já reclamei com o prefeito não resolve. É isso que acontece. Por isso que eu vou morrer dizendo, os nossos políticos são experts em teatro. Não precisaram estudar Stanislavski, não precisaram estudar a Megera Domada, de Shakespeare. Você sabe o que é a Megera Domada? Lembra de O Cravo e a Rosa? Pronto. Ali é baseado numa peça de teatro das antigas chamada A Megera Domada. Entendeu? Então é por isso que tem o do contra, o a favor. E eu vou só para fechar o nosso Casa dos Patrão de hoje, vou te relembrar que essa questão de polarização, ela é histórica, ela é bíblica. Coré era primo de Moisés. Moisés liderava o povo hebreu. E daí o que é que acontecia? O faraó sempre infernizava a vida do povo hebreu. E o Coré não tinha o que fazer e sempre dizia, por que sempre é Moisés que faz as coisas? E Moisés começou a se perturbar com isso. E aí o que foi que aconteceu? Moisés chegou num ponto que orou e disse, Senhor, realmente sou eu que tenho que comandar esse povo? Se for, me dê um sinal. E daí o que é que acontece? Abre-se uma fenda na terra e Coré e todos aqueles que faziam parte da sua corja caíram dentro deste buraco. Então, não abra a boca para dizer que polarização aconteceu por causa de Bolsonaro. A polarização já existe desde que o mundo é mundo. Tá entendendo por que eu começo o programa falando de história? Por causa disso. Entendeu? Então pronto, fechamos o nosso Casa dos Patrão. Hoje foi pouca notícia, né? Mas deu aqui para fazer um caldo gostoso para você aí que de repente está almoçando. Pois é. Então agora nós vamos dar uma olhadinha aqui na cidade. Inclusive tem uma coisinha aqui que eu acho importantíssima que eu falei desde o primeiro dia que eu faço De Olho com Você. Esse programa ele começou em 5 de janeiro de 2026. Então, quando foi em 5 de janeiro de 2027, a gente completa um ano no ar. E aí diz aqui, né? Pesquisa da UNB aponta impacto econômico com a gratuidade do transporte. Indica potencial redistribuição de renda e ampliação de acesso. Nós já falamos isso aqui desde que foi lançada a história, a ideia. E esse estudo foi elaborado por pesquisadores da Universidade de Brasília e aponta que a adoção da tarifa zero no transporte público ele pode gerar uma injeção líquida de cerca de 45 bilhões e 600 milhões de reais por ano na economia brasileira. Aí as empresas dizem assim, né? E aí quem é que vai pagar a conta do negócio? Os professores disseram aqui que vai injetar 45 bilhões na economia. A gente vai entender essa doideira, viu? Vamos entender isso aqui. O valor corresponde ao montante que deixaria de ser gasto pela população com passagens e passaria a circular em outros setores como comércio e serviços.
A pesquisa integra o projeto Tarifa Zero e suas possibilidades de expansão no Brasil, coordenado pelo Instituto de Ciência Política da UNB, com apoio da Frente Parlamentar da Defesa da Tarifa Zero no Congresso Nacional, e também da Fundação Rosa Luxemburgo. Aí aquela história, né? Se os nossos deputados fizessem uma emenda parlamentar que destinasse para o transporte público, né? Seria tão bom, né? Rapaz, mas os cabas não vai largar o osso, né? Não pode deixar suas bases. As bases do deputado não pode perder dinheiro. Aí sobra para alguém pagar essa conta. Será que os professores aqui vão dizer como é que essa conta vai ser paga? Será que eles fizeram essa projeção? Vamos ver, né? Tudo aqui é um supositório. Um supositório que quer dizer, foi feita uma ideia em relação a isso. Então, foram construídos a partir do cruzamento de informações da Pesquisa Nacional de Mobilidade de 2024, que foi feita pelo IBGE, e de operadores de transporte coletivo em todo o Brasil. Aí diz aqui, considerando também os cerca de 147 bilhões de reais já movimentados todos os anos, com gratuidades existentes, aí o que acontece? O impacto total estimado da política pode alcançar 60 bilhões de reais. Uma coisa que nós vimos aqui logo no começo do programa, e nós conseguimos, né, colocar aqui, né, a ideia do presidente Lula, tivemos também a opinião da governadora, e ela disse que sem verba não dá para se fazer isso. Ela acha interessantíssima a ideia, mas não tem como fazer. Porque ela já destina metade do dinheiro das passagens que tu paga e que tu pula a catraca, ela já dá a metade. Sabia? Pois é, já tem um subsídio para o transporte. Para a passagem baixar de 5 para 4, para todo canto, toda a região metropolitana está no mesmo valor de tarifa, teve que o governo desembolsar. E como eu já disse para vocês, todo o dinheiro do governo, seja a prefeitura, estado, país, tudo vem dos nossos impostos. Então, se o governo não vai arrecadar de um lado, arrecada do outro. Você sabe quando se fala no tal do ICMS? Vamos reduzir o ICMS, vamos reduzir o ICMS disso, daquilo não sei o quê. É exatamente, literalmente falando, é esse ICMS que vai ser revertido para você e para mim. Entendeu agora? Então continua aqui a estudo do homem. Segundo estes pesquisadores, trata-se de um volume comparável a grandes programas de transferência de renda. Para efeito de comparação, o Bolsa Família movimenta 57 bilhões e 900 milhões de reais ao ano nas capitais e também nas regiões metropolitanas, certo? Você de Igaraçu faz parte da região metropolitana, então está incluído nisso aqui. Enquanto a população, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5.000 representa 25 bilhões de reais, a pesquisa aponta que o custo do transporte público representa parcela significativa do orçamento das famílias de baixa renda. Em alguns casos, esse compromisso de todos os meses pode atingir níveis elevados, limitando o acesso a serviços essenciais. Um exemplo. Aqui no Recife, o gasto médio anual com passagens é estimado em R$ 826. Isso aqui que é um dos mais altos do país. Aí, segundo o coordenador da pesquisa, professor Tiago Andrade, a eliminação da tarifa pode ampliar a circulação de renda e reduzir as desigualdades. Aquela história que a gente já conhece, né? E ainda diz aqui que os pesquisadores avaliam que a tarifa zero deve ser entendida não apenas como política de mobilidade, mas também como instrumento de distribuição de renda e ampliação de acesso a direitos. Vamos dizer, um deles o direito de dirigir. Imagina eu, bombeiro, preciso fazer um socorro, preciso ir na defesa civil, aí vou ter que pagar passagem. Enquanto eu poderia ter um livre acesso. Entendeu?
Pois é. E agora, né, também está em discussão o livre acesso das mães atípicas de crianças com as situações neurodivergentes. Aí diz aqui, né, que, para fechar, além do impacto econômico, o trabalho analisa possibilidades de financiamento da política. Uma das alternativas consideradas é a substituição do Vale Transporte por uma contribuição empresarial fixa por trabalhador, inspirada em modelos internacionais. Ou seja, tu não vai pagar a passagem lá na hora, mas de todo jeito tu já vai passar o quê? Tu vai pagar o combo das passagens, entendeu? Então tu que pula catraca e recebe teu Vale Transporte, não adianta, o teu Vale Transporte já vai direto para o fundo dos transportes. E aí, acabou pular catraca. Entendeu agora? Pois é. Então essa, inclusive, é a ideia que foi lançada pelo governo federal, pelo estudo que está sendo feito. E nesse cenário, as empresas com mais de 9 funcionários poderiam contribuir com cerca de R$ 250 por pessoa. Isso por mês, com certeza, né? O que permitiria a arrecadação estimada em 80 bilhões de reais por ano. E daí seria, vamos dizer assim, a solução para acabar com esse negócio de pular catraca. Tu me entendeu agora? Pois é. Então, vamos aguardar para ver as coisas, né? Vamos à la playa! Já viu essa música? Meu Deus do céu. Olha, vamos entrar agora num assunto aqui que vem lá de Jaboatão. Segundo que eu estou vendo aqui a manchete. Aí diz aqui, né? A chuva voltou a ser um problema para várias pessoas no Grande Recife e diversos locais das cidades da região metropolitana registraram pontos de alagamento, como é o caso da Colina, lá em Jaboatão. Muitos moradores que haviam recebido doações após o que aconteceu no 1º de maio, perderam tudo de novo. Rapaz, pelo amor de Deus. Aí diz aqui, né? O Emerson Yuri, de 29 anos, ele disse que alguns conseguiram até salvar, pois a intensidade da chuva não foi a mesma da sexta. Mas muitos moradores perderam o que haviam recebido das doações. A realidade da gente está bem complicada. Muita gente perdeu móveis e quem perdeu tudo. Em imagens gravadas por ele mesmo, é possível ver a situação das ruas das comunidades da Colina e Cavaleiro e Sapunu, lá no Curado, situadas na divisa de Recife e Jaboatão. Ele disse aqui ainda: a gente fica ilhado sem ter condições de sair de casa. E quando o pessoal tenta sair, acaba sendo algo bem perigoso. Quando o rio vem, ele acaba formando uma correnteza nas ruas e arrasta até as pessoas em alguns casos. E ainda diz aqui que os alagamentos no bairro fizeram, né, com que muitas pessoas não conseguissem sair para trabalhar na terça-feira. Pois é, né? Eu já falei, não vou fazer a redundância, porque não dá. É muito complicado, né? Muito complicado. Olha, inclusive, deixa eu te lembrar uma coisa. Hoje é o último dia para agilizar o teu título de eleitor. Se tu quer votar este ano, só tem até hoje para resolver o seu título de eleitor. Você que está aí votando pela primeira vez, ou você que quer mudar de sessão eleitoral, você só tem hoje para fazer isso. Passou disso, jamais. Viu? Jamais. Não me pegue não, por favor. Não me atice não. Entendeu? Então se ligue, viu? Só tem até hoje para resolver sua situação eleitoral. Agora tem um negocinho aqui engraçado, rapaz, que eu preciso falar para vocês, sinceramente. O preço das flores para o Dia das Mães. Tá chegando o Dia das Mães, criatura. É domingo, vice? É domingo. O que é que tu vai dar para tua mãe? Dá um cheiro, um abraço só não dá certo não, meu filho. Que é dinheiro que tu tem. Dinheiro tu tem para teus gostos, para tuas coisas que tu faz aí, que tu sai para beber, para farrar, para fazer o que tu quer. Aí tu diz assim, fica na tua, locutor, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Mas quando tu quer deixar os pirraias na casa da tua mãe, tu deixa.
Aí diz que é obrigação dela, mas o menino é teu. Rapaz, eu acho que depois dessa agora alguém vai comprar umas coisinhas pra mamãe, né? A gente já falou aqui e a gente já falou aqui que o pessoal tá meio capenga para querer comprar um presente para a mãe. Só vai gastar no máximo R$ 50 ou até 100, até estourando 150. Claro, botando no cartão, né, para se endividar mais ainda. Ou desenrola tá aí, né? Pois é. Tem nada a ver com a tua vida, não. O teu dinheiro tu faz o que tu quiser. Ah, desculpa, não tá mais aqui quem falou, viu? Mas olha só. Um novo levantamento do Procon identificou uma variação de até 400% no preço da rosa. Uma rosa. Já viu a novela Uma Rosa com Amor? A pesquisa também identificou essa mudança de preço em objetos de perfumaria e eletroportáteis. A flor foi o item com maior diferença registrada. Nos estabelecimentos visitados, os preços da rosa variavam entre R$ 5 e R$ 25. Imagina, só dar uma rosa para a mãe é meio assim, né? Muito simplinho para quem se dedica para tu direto, né? Tem mãe que deixa de viver para viver para tu, para ser a tua empregada, para ser a tua... Tem um nomezinho que fala, rapaz, agora eu me esqueci, mas deixa pra lá. É que eu tive Covid, às vezes tem um lapso de memória significativo que não é Alzheimer. Então ainda diz aqui, ó. Por exemplo, um depilador elétrico apresentou uma oscilação de 300%, com preços transitando entre R$ 49,90 e R$ 199,90. Aí vai pra Shopee, tá mais barato. Vai pra Shopee, vai pra Temu, sei lá o que, né? Vai no Kawaii Shop, tem a nossa loja lá no Kawaii. Aí já em relação à perfumaria, presta atenção que perfumaria é aquele negócio que você tem que se ligar, porque às vezes tem uns tal de uns perfumes Falciane que ele diz assim, né, que ele te dá um cheiro, um frescor, mas que ele não dura 2 minutos. Foi só ele sair do frasco, pronto, só aquela hora assim, ó, fogo de palha. Olha só, o preço dos perfumes, ele chega a variar entre 164%, chegando a custar, olha só, 419 até R$ 1.109. Imagine você. Então, essa oscilação mostra como a falta de pesquisa prévia pode pesar no orçamento de quem deseja presentear, reforçando a importância de comparar os valores antes de fazer as compras. Como se diz, né? Eu agora entendi a história lá do comprar gato por lebre. Eu vi uma novela que, acho que se não me falha a memória, se chama Final Feliz. Tinha uma senhorinha que ela pegava um monte de gato e vendia para um restaurante dizendo que era lebre. Deu para entender a história? Então, cuidado para não comprar coisa para tua mãe achando que é original e quando dá fé é coisa lá do chinês que botou na tomada e explodiu. Entendeu? Então, toma cuidado, pelo amor de Deus, com o que tu vai comprar para tua mãe. Tá bom? Tome cuidado. A véia merece coisa boa. E você que aí, né, gosta de fazer produção cultural, alguma coisa do tipo, o governo lança a plataforma digital que reúne dados sobre cultura no estado. E diz aqui, né, ele foi lançado na tarde desta terça lá no Cais do Sertão. É a plataforma digital do Observatório de Indicadores Culturais. Foi o principal assunto do evento Cultura em Números, o novo marco de governança em Pernambuco. E o objetivo central deste site é difundir a transparência dos dados de cultura do Estado e demonstrar a importância das políticas públicas que atravessem as gestões.
conforme falou aí a Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco, em sua fala. E vou dizer aqui, né? De acordo com o Censo Cultural de Pernambuco, foram registrados 4.014 agentes culturais respondentes, 147 equipamentos culturais mapeados e 159 territórios alcançados, abrangendo 158 municípios pernambucanos e a ilha de Fernando de Noronha, com representação das 12 regiões de desenvolvimento. Então aí tem todos os registros do que é gasto, do que é investido, e não tem aquela história de Cláudia Raia, né? Da tal da Lei Rouanet. Pois é. Então, vamos fechar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação importante aqui a nível da cidade. Pronto, tá aqui, né? Nós temos isso aqui também que é preciso tomar um pouco de atenção a mais, que é 52 crianças e 7 recém-nascidos com síndrome respiratória aguda grave estão aguardando UTI no estado. Imagine você, uma vaga. E aqui, né, vamos fechar o noticiário então, que tem essa coisa aqui da inadimplência. Em comparação com o Nordeste, Pernambuco foi o terceiro com o maior número de pessoas que estão devendo. Sabe aquela história que tu diz assim? Eu devo, não nego, mas pago quando eu quiser, não é nem quando eu tiver dinheiro. Entendeu? Aí, por isso que o povo está dizendo que não tem condição de comprar presente pro Dia das Mães, né? Fica difícil. Pois é. Fechamos aí o nosso noticiário da cidade, falando aqui do que acontece no nosso estado. E agora vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. Ai, Jesus. E aqui, né, eu falei para vocês aqui na manchete internacional que Lula vai levar a reunião com Trump proposta de acordo de combate ao crime organizado. Ah, pai, eu fiquei meio assim, né? Quando eu li a manchete. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o encontro de Lula com Donald Trump nos Estados Unidos será uma boa oportunidade para os dois países assinarem acordos em várias áreas. Né? Porque tu viu como é que Trump é, né? Chegou lá na Venezuela, tomou conta, chegou nos outros cantos também, tá tomando conta, se acha o dono do mundo e lá vai. Depois de meses de negociação, a reunião de Lula com Trump está prevista para acontecer na quinta-feira. Ou seja, amanhã, lá em Washington, nos Estados Unidos. Segundo o vice-presidente Alckmin, Lula tem colocado que não há tema proibido. Então vão conversar sobre Big Techs, terras raras, data center, política tarifária e não tarifatória, né? Tá dizendo aqui. E ainda diz assim, existe uma agenda importante. Ele disse aí a uma entrevista na TV Globo News. E ainda falou aqui, estou muito confiante nessa ida do presidente Lula e nesse encontro com o presidente Trump. E aí, aqui é a história do tal do crime organizado. Ele disse que é um tema que o presidente Lula já levou para Trump e vai levar novamente. Que é um acordo para o combate às organizações transnacionais. Aquele negócio lá que vem dos outros países, né? Tá, entendi. Aquilo que passou no seriado da Netflix? Pode ser isso aí, né? E diz assim ainda, para fechar, nós podemos fazer uma parceria nessa área. Controle de fluxo financeiro, investigação. Isso é um tema extremamente importante. O acordo envolveria termos como combustíveis, né, e outras coisas aqui que eu não posso falar. E diz aqui, acho que esse é um tema importante e que vai estar na mesa. Os dois países podem fechar um trabalho conjunto de combate ao crime organizado, transnacional, e isso vale para tudo.
que eu acabei de dizer. Tá? Sobre Big Techs, Alckmin disse que o governo brasileiro quer que os investimentos americanos cresçam no país. O Brasil fez a regulação e ele acha que ninguém é contra. E que o ECA Digital protege as crianças e a família e estão abertos ao diálogo. Pois é. Então, vamos aguardar. Vamos ver o resultado de tudo isso. E também tem uma outra aqui para a gente poder fechar. O nosso noticiário do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde anunciou a destinação de 149 veículos para transporte de pacientes do Sistema Único em Pernambuco. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas, voltada à ampliação do acesso a atendimentos especializados para usuários que precisam percorrer longas distâncias até unidades de média e alta complexidade. É aqueles ônibus, né, que vem no interior. Pronto, é isso aí. Para tu entender, vai ficar mais fácil. No total previsto para cá, serão entregues 35 ambulâncias, 76 micro-ônibus, 38 vans, que são exatamente para o deslocamento acima de 50 quilômetros. A iniciativa faz parte do novo PAC Saúde em âmbito nacional e prevê a aquisição de 3.300 novos veículos com um investimento superior a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde realiza a compra direta e a distribuição do transporte sanitário para os estados e municípios. Então, deu para entender, né? Passou de 50 quilômetros, vai ter um carrinho aí para levar o povo para ser atendido, né? Fazer os tratamentos, principalmente aqui na capital. E a ação busca enfrentar dificuldades em relação ao acesso aos serviços especializados, principalmente nas regiões onde os pacientes precisam viajar longas distâncias para fazer consulta, exame e tratamento como oncologia e hemodiálise. E aqui, o nosso estado vai ter 77 veículos que serão repassados diretamente para 60 municípios. Então aí, nossos destaques do Brasil e do mundo. E agora, vamos fechar com o esporte, né? Você já ouviu o esporte lá em Igaraçu? Pois é, aí agora, você que está só ouvindo de olho com você que está só vendo de olho com você, vai saber o que é que está rolando nas 4 linhas e fora delas. Pois é, vamos aí agora para o mundo esportivo, né? Os nossos times Náutico Sport Santa Cruz. Meu Deus do céu, olha, bate uma pena do Santa Cruz que só a graça, viu? E aqui tem um negocinho muito complicado, né? Policiais são filmados chutando torcedores do esporte após jogo no Recife. Aí eu te pergunto, né? Tu vai fazer o que numa hora dessa? Ah, tá. Ah, não, deixa eles dar no policial, deixa eles fazer o que eles querem, né? São vítimas da sociedade, tudo bem, né? Não vamos, eu prefiro não comentar. Aí vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos para o nosso gestor, vamos dizer assim. Antônio Oliveira aciona esporte e cobra 5 milhões de reais. O esporte de Márcio Goiano constrói confiança e ganha espaço da torcida. E vitória que só coloca o esporte no G6 da Série B. O Santa Cruz, muito investimento, pouco resultado. O Santa tem o pior ataque da Série C. Não tá ganhando bem, aí vai fazer as coisas só por fazer. E ainda o Santa perdeu para o Guarani, amarga a 3ª derrota seguida na Série C. Aqui em relação ao Náutico, após fazer sua parte como visitante, o Timbu busca recuperar a confiança em casa na Série B. E vindo do banco de reservas, Victor Andrade surge como o talismã e vem garantindo pontos ao Náutico na Série B. E o Náutico também marcou todos os seus gols durante o segundo tempo na Série B. Pois é, boa sorte aos nossos clubes. A gente está precisando muito de boa sorte, viu? E agora fechamos o nosso noticiário e vamos pensar um pouquinho, né? Vamos para a nossa DR. Pois
é, minha gente. Hoje eu quero, vamos dizer assim, trazer para você uma dica de como identificar uma pessoa que tem o rei na barriga. Aquela pessoa que tudo para ela está errado. O que você diz, você mal começou a falar, ele já disse que está errado. É aquela pessoa que quer sempre ter razão. É aquela pessoa que acha que é dona da verdade. Se você falar alguma coisa, ela faz questão de lhe corrigir. Se você fala, ou então pensa, só pensou em falar, ele já está calando a sua boca. E daí eu te pergunto, você acha que dá para conviver com uma pessoa dessa? Uma pessoa que, às vezes até a gente pensa assim, né? Será que esta criatura tem algum transtorno mental? Será que ela é neurodivergente? Eu acho que não. Porque hoje existem algumas pessoas que se aproveitam da história hoje de autismo, de TDAH. Mas assim, não, eu acho que ele tem problema de TDAH, de autismo, né? Mas não. São pessoas extremamente ignorantes. São pessoas que humilham. Essas pessoas que têm um rei na barriga, elas têm o prazer de te humilhar. E como eu digo muitas vezes aqui, sempre nesse final de programa, não permita humilhação gratuita. Não deixe que uma pessoa do nada, que ela venha te humilhar. Isso não quer dizer que você vai partir para cima e dar nela, não. Mas existem pessoas que gostam de se prevalecer. Muitas vezes pelo cargo, pela posição. Elas dizem, não, você é um subalterno, você está errado. Mas essas pessoas querem sempre ter razão, mesmo estando erradas. Então tome cuidado, porque essas pessoas são extremamente tóxicas. São pessoas que podem deixar você com traumas. Mas não deixe, de forma nenhuma, eu já falei aqui algumas vezes, que você pode simplesmente dizer assim, tá certo, eu vou ali tomar uma água, tá? Aí é tempo que o senhor se acalma, tempo que o senhor reveste, seja lá o que for, né? E daí depois se volta ao normal. Tem pessoas que às vezes não demoram nem 5 minutos e já estão discutindo com você por uma bobagem. Elas gostam de soltar a humilhação e depois dizem assim, não, o erro está em você, você é que faz isso, você é que faz aquilo. Enquanto elas estão precisando urgentemente cair na realidade e pensar que a convivência com as outras pessoas ela tem que ser o máximo possível amena, não com violência. Pegou a dica? Então tome cuidado com essas pessoas que têm um rei na barriga. Muito cuidado. E aí, vou embora. Obrigado pelo carinho. Hashtag Viva a Nossa Amizade. Obrigado, Kawai. Obrigado você que assistiu. Obrigado você que ouviu. Obrigado vocês que estão no rádio. Na Rádio Igaraçu 87,5. E vocês que estão na Rádio Vitória. Muito obrigado pelo seu carinho. E amanhã a gente volta 7 da manhã ao vivo. E depois do meio-dia no rádio para a gente almoçar juntos. Já dá para sentir aí, imaginar o cheiro do cuscuz que tu tá fazendo. Meu cheiro. E a gente se encontra amanhã, se Papai do Céu nos permitir.